Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos, eis o juízo que eu vos ensino, para que os cumprides, para que vivais e entreis, possuais a terra que o Senhor Deus de vossos pais vos dá. Glória a Deus, Pai. Glória a Deus, Senhor, por esse dia, Senhor, por essa manhã, Pai. Tu és maravilhoso, Senhor. Estamos aqui por Ti, Senhor. Senhor Deus, Senhor, me usa, Senhor, nessa manhã, Senhor. Eu que sou um vaso, Pai. Um vaso em Suas mãos, Senhor. Um vaso em transformação, Pai. É isso que eu tenho para Te dizer nessa manhã, Senhor. Que o Senhor tem transformado a minha vida, Senhor, venha transbordar na vida dos meus irmãos nessa manhã, Senhor. Que não seja eu, Senhor, seja o Senhor. Que o Senhor venha me diminuir a cada palavra, a cada momento, Senhor, e venha me encher de Ti, Pai. Porque, Senhor, eu estou aqui, Senhor, para falar do Seu amor, Senhor. Falar o que o Senhor tem feito, Senhor. Dizer, Senhor, que eu sou a Sua filha, Pai. Eu amo Te servir, eu amo a Sua casa, eu amo estar aqui, Senhor. Eu amo, Senhor, a minha vida, Senhor. O Senhor tem me transformado a cada dia, a cada manhã, Senhor. E que essa transformação, Senhor, venha transbordar na vida dos meus irmãos, Senhor, na casa deles, Senhor. Que o Seu óleo, Senhor, venha derramar nessa manhã, Senhor, durante esse dia, Senhor, durante essas 12 horas, Pai. Senhor, é um dia, Senhor, que estamos aqui, Senhor, para levar o Seu nome, Senhor, para dizer quem Tu és, Senhor. E o Senhor é perfeito, Senhor. O único que é perfeito aqui, Senhor, é o Senhor. Como eu Te amo, Pai. Obrigada por o Senhor ter me dado esse dia, Senhor, mais uma vez, Senhor, poder dizer, Senhor, que o Senhor transforma a minha vida, Pai. Obrigada pelo Seu amor, Senhor. Amém. Shalom, igreja. Todos possam sentar nesse momento. Estou muito feliz por essa oportunidade. Eu agradeço a Deus por esse dia. Um dia que é marcado para viver o extraordinário de Deus na nossa vida. Eu sou Priscila Dias. Sou filha de um pai que tem me amado muito, muito, muito. E que Ele ama a sua vida também. E que você também é filho. Eu tenho tido minha vida transformada em Deus. Eu tenho uma filha de 9 anos, linda, uma pequena intercessora, uma ministra de dança. E ela é a minha grande felicidade. Ela é um milagre na minha vida. Eu amo a Deus. Eu sou muito grata em poder servir nessa casa. Eu sirvo aqui há 10 anos, eu estou aqui no projeto há 10 anos. Eu amo a vida dos meus pastores. Eles são os meus pais espirituais. Eles, eu sei que são aquelas pessoas que eu posso contar a qualquer dia, a qualquer horário. Então, assim, é uma honra servir nessa casa. É uma honra ter vocês como os meus pastores. E é uma honra ter sido escolhida para esse dia. E durante a nossa trajetória, né, nós passamos por muitos desafios, por muitas lutas, mas por muitas glórias também. Deus, Ele nos levanta toda manhã. E toda manhã, todos os dias, quando você levanta, é um dia de gratidão, porque muitos nem tiveram oportunidade de levantar. Muitos estão num leito de hospital. Muitos estão clamando por uma cura. Não podem estar aqui. E hoje, estar aqui é um motivo de gratidão. E em Romanos 8,16, o Espírito de Deus se une com o nosso espírito para afirmar que somos filhos de Deus. Quando aceitamos Jesus, Deus nos adota como filhos. Isso não é simbólico. É uma posição espiritual e legítima. Esse amor é tão puro e tão verdadeiro. Obrigada.
que ele é transformador. Em João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo tanto que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Esse foi o ato de amor por nossas vidas. E muitas vezes ainda duvidamos e acabamos sendo iguais às ondas do mar, indo e voltando. Isso acontece porque demoramos a aceitar que Ele é o nosso Pai. Mas hoje eu estou aqui para dizer que Ele te legitimou como filha e filho, independente da sua situação atual. Todos nós passamos por momentos desafiadores. Eu não gosto muito de falar que são momentos difíceis. Procuro trocar a palavra difícil na minha vida por desafiadora. Passamos por portas fechadas, desemprego, dores físicas, emocionais, lutos, perdas, dívidas, rejeições, frustrações. Mas hoje eu quero afirmar para você que todos os desafios irão passar. E você pode confiar, porque você tem um Pai e Ele te escolheu. Em Jeremias 1:5, ele diz: eu o conheci antes mesmo de formá-lo no ventre de sua mãe. Antes de você nascer, eu o separei e nomeei para ser meu profeta às nações. Jesus nos ensina a ter um relacionamento de confiança. E esse relacionamento construímos através das orações e palavras. Em novembro, eu tive uma crise muito forte de vesícula. E eu parei no hospital em outubro, eu parei no hospital em novembro, eu parei no hospital em dezembro e operei. Mas em novembro, quando eu fui para o hospital, eu fiquei internada. E aí eu fiquei sábado e domingo internada. Fiquei ali, foi um momento meu, e eu tenho certeza que Deus me escolheu para aquele momento ali. Passei um momento com ele ali sozinha, escrevendo, anotando. Uma enfermeira entrou e falou assim: nossa, que lindo! Quanto tempo que eu não faço isso na minha vida? E ali eu tive a oportunidade de falar de Deus para ela. Então foi um momento marcado por Deus na minha vida. E quando passou esse dia, eu tive alta na segunda, na terça, cedinho eu acordei e eu estava na porta da minha casa orando. Eu tenho costume de sentar na porta da sala, próximo ao sofá, e ficar ali orando, lendo a palavra, ouvindo um louvor pela manhã. E nesse dia eu acordei muito cedo e fiquei ali por horas, orando. E aí quando eu levantei, li a palavra, fui na cozinha, na hora eu ouvi uma voz falando: Priscila, você viverá. E eu anotei. E falou: profetize. E eu peguei o meu telefone para tomar café e peguei uma mensagem que eu tinha mandado para mim, uma ministração, no dia anterior. E quando eu escutei essa mensagem, era sobre Ezequiel 37. E aí foi a confirmação. E ali eu fiquei, tomei meu café, eu ouvi a ministração. E quando eu saí dali, eu fui no meu quarto pegar uma roupa e entrei no banheiro. E quando eu entrei no banheiro, meu celular começou a chegar a mensagem. Uma atrás da outra, uma atrás da outra, uma atrás da outra, uma atrás da outra. Eu falei assim: meu Deus, quem está querendo falar comigo? E era uma cliente. Ela não me conhece, ela somente era uma cliente. E ela mandou assim para mim: passando para te dizer que Deus não esquece das promessas feitas aos seus filhos. Seja gentil e tenha coragem. E como não era Deus? E como não acreditar que eu não sou filha? E como eu não acreditar que eu não sou escolhida?
E ali ela começou a profetizar na minha vida, profetizar, falar coisas que eu tinha acabado de entregar para Deus naquela oração. E aí, estava eu ali, em casa, Alice dormindo, e o Espírito Santo, porque foi Ele que me escutou naquela manhã. E ela profetizou, e ela profetizou, e ela falou naquele dia que Deus estava trocando minhas vestes naquele dia. Eu não entendi, né? E só fui aceitando aquelas palavras ali e tendo a certeza que era Deus. Ela foi falando de batalhas e eu vinha passando por muitas batalhas e eu falei assim: Senhor, como o Senhor cuida de mim? E ela falou: Deus tem cuidado de ti, mulher, do teu hoje, do teu amanhã, e Ele também cuida. Então assim, era Deus todo o momento. Ele está comigo em todos os momentos. Ele está com você em todos os momentos. Ele te fez para ser filha e para você reconhecer isso. Então hoje eu quero afirmar para você que todos os desafios irão passar. Jesus nos ensina a ter, esse relacionamento de confiança. Ele nos ensina lá em Mateus 9 que temos um Pai. Portanto, orem da seguinte forma: Pai nosso que estás no céu. Você tem um Pai e Ele está ali o tempo todo. Confia. Você não é apenas um servo ou serva. Não é um estranho e nem um visitante. Você é filha e filha do Altíssimo. Isso significa que você tem acesso ao amor, ao cuidado, à proteção e à herança do Pai. Você tem acesso e a voz do Espírito aí dentro de você constantemente te lembra dessa verdade. Mesmo quando as circunstâncias ou mentiras do inimigo tentam fazer você esquecer. Em Efésios 1:4 diz: mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos. Você é escolhida e você é escolhido. Hoje, você pode estar carregando rótulos na sua vida que não vêm de Deus. Palavras que disseram ou coisas que te fizeram, que foram criando rejeições, traumas do passado que vieram, feridas emocionais, e foi criando uma falsa identidade. Você pode estar se sentindo insuficiente, perdida, perdido, sem valor, ou não merecedora ou merecedor desse amor. Mas em João 1:9 diz: mas se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel, justo, para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele está aqui. Faça a oração mais profunda do seu coração. Entrega para Ele todas as rejeições. Entrega para Ele todos os pecados. Você é perdoada. Você é perdoado. Hoje Deus, seu Pai, te convida a trocar esses rótulos pela verdade eterna da sua palavra. Você é filha e filho amado, escolhida e escolhido, desejada e desejado. Foi gerado no coração de Deus antes mesmo de nascer. Em Romanos 8:17, se somos seus filhos, então somos os seus herdeiros e, portanto, co-herdeiros com Cristo. Se de fato participarmos do seu sofrimento, participamos também da sua glória. Hoje, você é herdeira de Deus. Você é herdeiro de Deus. Você é herdeiro das promessas que Deus tem para a sua vida. Para de se igualar. Para de comparações. Para de ficar frustrado por coisas que você está vendo em redes sociais. Nos frustramos muitas vezes por causa disso. Porque ali a gente quer comparar a nossa vida. Só que o seu tempo é o seu tempo.
O seu momento é o seu momento e vai chegar o dia de você florescer. É a sua estação. Viva a sua estação. Viva o momento que Deus te escolheu. E você vai florescer. A árvore passa por estações, né? Ela fica ali, as suas folhas caem, seus galhos ficam vazios, mas ela volta a florescer. Suas folhas ficam verdes e ela dá frutos maravilhosos. E você é esse fruto. Ser filha, filho, significa viver segura e seguro nas mãos de um pai. Saber que você não precisa se esforçar para ser amado, porque o amor já foi derramado sobre você. Esse amor puro que Ele se entregou na cruz foi por você. Jesus veio à terra enviado pelo nosso Pai. Ele era um homem puro, de coração puro, sem pecados. Passou por um momento aqui, aonde ele foi traído, rejeitado, açoitado, cuspido e foi levado à cruz, por mim e por você. Ele foi levado para nos perdoar. E talvez hoje você precise liberar um perdão dentro de você. Porque talvez essa liberação que você não consegue fazer está te impedindo de viver esse amor que Ele tem por você, que é tão puro, tão verdadeiro. Ele perdoou. Aprenda a perdoar e se perdoar. Quando entendemos que somos quem somos e a nossa verdadeira identidade, nossa postura muda. A ansiedade perde a força, o medo é confrontado, a rejeição não tem mais lugar, porque sabemos quem somos e de quem somos. O inimigo sabe que se você não conhece a sua identidade, ele pode te prender numa mentira. Mas quando você se posiciona, você acessa a autoridade espiritual, herança, promessas e um amor que nunca falha. Em Romanos 8:37, mas apesar de tudo isso, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Você é vencedora. Você é vencedor. Constantemente, a vida às vezes quer nos parar, quer nos fazer retroceder. Só que você vai conseguir, você vai vencer. É um dia de cada vez, é um passo de cada vez, é o seu momento, é a sua vida, é a sua transformação. Não se compare. Ele transforma, Ele muda, você vence, você planta, você colhe, você é transformada. Eu costumo dizer que eu quero ser tão transformada, que as pessoas precisem me conhecer novamente, mas me conhecer em Cristo, me conhecer para o que Ele veio fazer na minha vida. E uma coisa que eu não abro mão é de estar com Ele, é de estar nesse lugar. Mesmo que todos os desafios venham querer me paralisar, eu não abro mão de estar aqui. Eu não abro mão de servir. Eu amo servir, eu amo cuidar das crianças, eu amo cuidar da casa do Senhor, eu amo interceder. Eu descobri que eu sou uma intercessora através da Elaine. A Elaine falou para mim, você é uma intercessora. E eu
Falei, eu sou uma intercessora. Uma vez o pastor me orou lá no culto, ainda na laje da casa deles. E ele disse: Priscila, sua oração chega muito rápido no coração de Deus. E toda vez, quando eu me encontro num desafio, algo que quer me paralisar, eu oro e eu falo: Senhor, eu sei que a minha oração chega rápido no seu coração. E assim, às vezes, nos pegamos muitas vezes no silêncio. Mas o silêncio é um momento que você está sendo tratado. O silêncio é a resposta de Deus. O silêncio é a transformação. Muito recente, foi em novembro que aconteceu a consagração, ou em dezembro, não sei, da diaconia. Novembro, né? E eu estava à mesa da minha casa, olhando para fora. Era um dia que estava chovendo muito, muito, muito. E eu já tinha operado, estava parada, eu trabalhava só por conta própria. E eu falei assim: meu Deus, parou tudo. Tudo. E agora? E eu falei assim pro meu primo, estava lá em casa, eu olhei para ele e eu falei assim: eu só queria ser feliz novamente. E ele falou: você é feliz? E eu falei: eu sou. E eu levantei nessa hora. Eu tinha chamado um Uber para pegar a Alice no psicólogo. Ela estava numa confraternização de final de ano na psicóloga. E eu entrei no Uber, né? E eu falei assim: podia estar tocando um louvor, que eu sabia que ia ser a resposta de Deus naquele momento. Mas estava tocando uma música circular. E eu fui e voltei no mesmo Uber. E aí, quando eu cheguei próximo ao posto, a mãe desse meu primo me mandou um versículo. Só que nesse mesmo momento, o pastor também me ligou. Só que eu não vi a ligação do pastor. E nesse dia, a luz estava faltando toda hora lá em casa. Eu não consegui colocar o telefone para carregar. E quando eu cheguei, eu só estava com 3% na bateria. E ela me mandou aquele versículo. Eu li naquele momento. Era Isaías 43. E eu falei assim: é uma resposta. Só que quando eu cheguei em casa, tinha um áudio do pastor. E quando eu saí de casa, eu falei assim: tá tudo parado. Parece que eu tô fazendo tudo de errado. Eu falei exatamente isso. Parece que eu estou fazendo tudo de errado. E o pastor foi e falou assim: Priscila, eu te liguei, você não escutou? Como é que você está? Como é que está a sua recuperação? Está precisando de alguma coisa? Está precisando de um carro? Está precisando de algo? Fala, estamos aqui. Não tenha vergonha, pode ligar. Olha, mas eu te liguei para falar algo para você. Na verdade é um convite, né? Eu preciso saber se você aceita. Aí eu fiquei escutando. E aí ele falou assim: eu estou te chamando, te convidando, porque eu preciso primeiro saber se você aceita fazer parte do nosso corpo diaconal. E isso é para você entender que você não está fazendo nada de errado. Eu só escutei essa parte. Eu não escutei do corpo diaconal. Não me fez diferença naquele momento. Mas eu escutei que eu não estava fazendo nada de errado. E tudo aconteceu em menos de 40 minutos. E mais uma vez eu lembrei que a minha oração chegava muito rápido no coração de Deus. E eu falei: Senhor, muito obrigada. Eu só precisava disso nesse momento. E eu mandei um áudio para ele na hora, chorando, porque era tudo que eu precisava naquele momento. Era a resposta que eu precisava para aquele dia, para aquele momento. E isso vai acontecendo várias vezes. E isso vai acontecendo várias vezes na sua vida. São pequenas respostas que mudam tudo. Muda aquele cenário, muda aquele dia. E Deus tem feito assim na minha vida. E Deus tem feito assim na sua vida.
com as pequenas respostas diárias. Não venha se comparar a ninguém, porque hoje você está exatamente aonde Ele escolheu. Você é uma dona de casa, é num lavar de louça. Você é uma empresária na sua empresa. Você é um estudante, é na sua escola, na sua faculdade. Você é filha. Você é mãe, você é pai. Você é esposa, você é esposo. É aonde Ele te escolheu que você deve estar. É para transformar, é para vencer. E mais uma vez os pastores foram e falaram assim. O pastor falou assim, lá na casa dele: Priscila, ora pela conferência das mulheres. E foi mais uma vez uma resposta. Porque um dia antes eu tinha falado para minhas amigas assim, eu tenho um grupo que tem eu e mais 2 amigas. E eu tinha falado para elas assim: eu tenho muito desejo de cuidar das pessoas. Isso transborda dentro de mim. E eu tenho certeza que tudo que eu estou passando é para isso. Eu quero cuidar. Eu tenho essa fome dentro de mim. É a fome mesmo de cuidar. Então assim, quando alguém me escolhe para fazer algo, principalmente aqui, eu faço com amor. Porque eu tenho essa fome de cuidar. E eu falei que eu tinha muita vontade de cuidar de mulheres. E o pastor lá na casa dele me escolheu para orar pela conferência de mulheres que a pastora estava realizando no próximo final de semana. E eu orei. E ele falou assim: nossa, que potência. Não sabia que você orava assim. Eu também não sabia. E eu estou descobrindo. E isso é maravilhoso. Porque isso é a transformação dele na minha vida. E aí eu orei. E passou. E eu orei mais algumas vezes. E eu falei assim: nossa, como eu tenho sido escolhida para orar. Nunca orei tanto na minha vida. E é a transformação de Deus. E é isso que Ele faz na vida de vocês. É uma oração. É uma palavra que alguém precisa naquele momento. É algo que você passou, que você já pode falar: olha, eu passei. E vou te falar como que vai acontecer. Como que Deus tratou em mim. E vai passar. Porque eu já passei por isso. Isso até aconteceu sexta-feira. E aí, o pastor falou numa reunião com a gente assim: Priscila, você poderia pensar em abrir sua célula de mulheres. Aí, fiquei ali, pensei e deixei. E depois, no mesmo dia, no final, era uma reunião no WhatsApp, online. Ele falou de novo: Priscila, pensa, já está chegando a hora de você abrir a sua célula. E foi passando. E um dia, aqui, eu sentada lá no último banco, a pastora me chama: Priscila, aí eu venho. E aí, já abriu a sua célula? Aí eu: não, pastora, ainda não, tô vendo, que não sei o quê. Aí ela: você vai abrir a sua célula hoje. Tá vendo aquela senhora lá na porta? Você vai lá e fala com ela. Ela vai fazer parte da sua célula. E eu fui lá, obediente. Porque eu tenho aprendido a viver na obediência. E isso muda tudo. Porque eu não quero mais viver o que o mundo me oferece, sabe? Porque o que ele me oferece é muito melhor. O que ele me oferece, o que ele tem feito na minha vida, não se compara o que o mundo me oferece. Porque é tudo passageiro, é tudo mentiroso, é tudo momentâneo. Mas isso aqui é para a eternidade. Isso aqui é transformação. E eu abri a minha célula. Estamos lá. A
cada terça-feira tem sido de resposta na vida daquelas mulheres, na minha vida. E a pastora essa semana mandou mensagem falando: olha, sua célula tem sido uma bênção. E não é por mim, gente, porque eu sou muito, muito pequena. Eu sou um vaso quebrado que está sendo transformado. Sabe aquele dia que você acorda e você fala assim: Senhor, estou aqui mais um dia. Junta aqui, ó, meus caquinhos aqui, ó, e vamos juntos. Espírito Santo, estou aqui. É assim que tem sido. Mas a cada dia Ele tem transformado. A cada dia Ele tem feito transformações. E aquelas mulheres ali não estão por acaso. Tem mães, tem esposas passando por grandes desafios. Tem mulheres que perderam seus filhos, perderam gestações, 2 gestações. Tem mulheres que estão desempregadas. E muitas ali é a sua história. É a história de cada um aqui, que estão sendo transformados, estão sendo conhecidas, estão conhecendo que tem um Pai. Estão conhecendo sobre o perdão da cruz, o perdão que Ele entregou nas nossas vidas, que é tudo sobre Ele, não é sobre a Priscila. A Priscila não é nada. A Priscila é uma semente que está crescendo, que foi plantada e que está crescendo, e que Deus tem feito grandes mudanças. E hoje eu coloquei aqui uma declaração sobre a sua vida, e eu gostaria muito que você declarasse sobre a sua vida. Queria muito que você fechasse seus olhos, colocasse a mão no seu coração, levasse os seus pensamentos a Deus, somente a Ele, esquece tudo, e peça a Ele assim: Senhor, eu te peço que desfaça todas as mentiras que o inimigo plantou no meu coração, que sejam arrancadas agora, em nome de Jesus. Todas as vozes que me disseram que eu não era capaz, que eu não tinha valor, que eu não era suficiente. Espírito Santo, testemunha no meu espírito diariamente que eu sou filha, filho, amada e amado, escolhida e escolhido. Que eu viva a cada segundo essa identidade com segurança, com paz, com certeza de que não ando sozinha e sozinho. Eu me revisto hoje da verdade da tua palavra e declaro: eu sou filha, filho, herdeiro das suas promessas, cuidado e cuidada, protegido e protegida, amada e direcionada pelo teu amor. Nenhuma mentira do inferno pode apagar quem eu sou em ti. Hoje recebo por completo minha identidade de filha e filho, em nome de Jesus. Você é filha. Pai, muito obrigada. Muito obrigada pelo seu derramar. Muito obrigada pela sua palavra. Muito obrigada pelo seu amor. Muito obrigada por o Senhor escolher cada um que está aqui. Obrigada, Pai, por cada um que está em casa. Obrigada por cada família aqui representada. Pai, hoje ainda temos muitos assentos aqui, ó.
E eu profetizo que muitos irão ainda chegar aqui para ouvir, para encher e para ser transformada em Ti, como eu tenho sido transformada a cada dia. Pai, como eu Te amo, como eu amo ser Sua filha, como eu amo aqui cada um que está aqui. Pai, eu não conheço a história dos Seus filhos, mas o Senhor conhece cada um. O Senhor conhece a dor de cada um. O Senhor conhece a batalha de cada um. O Senhor renova cada um nessa manhã. Senhor, que eles sintam agora nesse momento, Senhor, o abraço, o fluir, o Seu toque. Que eles Te reconheçam, Pai, como Pai. Que eles conheçam que o Senhor veio na vida deles para transformar. Que nesse momento, Senhor, é uma porção, Pai. Uma porção do que vamos receber, Senhor, todo esse dia, Pai. Pai, eu entrego a vida, Senhor, de cada um. Eu entrego, Senhor, cada ministração, Senhor, que vamos receber nesse momento, nesse dia. A cada louvor, Pai. A cada filho, Pai. A cada pai, a cada mãe. Eu entrego as nossas vidas em Suas mãos, Pai. Eu entrego, Senhor, a cada história. Venha transformar esses corações, Pai. Que eles venham sair daqui, Senhor, com a certeza, Senhor, do que eles foram criados, Pai, para que eles estão aqui, Senhor. Que eles não tenham mais dúvida, Senhor, do Seu amor. O Senhor transforma a cada dia, a cada manhã, os Seus filhos, Senhor. Obrigada por esse momento.